Sabemos que a dinastia de Saul, ela não prosperou por causa dos pecados de Saul. Deus substituiu a sua dinastia pela dinastia davídica. Espiritualmente falando, Saul foi um rei segundo o coração dos homens. Foi pedido por Israel um homem, um rei que saísse à frente de suas batalhas como os reis das outras nações. Então Saul foi um rei como o rei das outras nações. Mas Deus tinha um plano diferente para Israel, e Deus então queria dar a Israel um rei segundo o seu coração. E é por isso que o texto bíblico vai dizer: achei Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Então Davi substitui a dinastia de Saul. No entanto, o reinado de Saul termina de uma forma muito trágica. Saul e os seus filhos caem em batalha. E o neto de Saul, um dos netos, Mefibosete, ele, com 5 anos de idade, é tomado pela sua ama, e quando ela tenta esconder aquele garoto, ela cai com ele e ele sofre uma fratura em ambos as pernas, e ele então cresce aleijado de ambos os pés. Quem era então Mefibosete? Primeiro, Mefibosete era um homem marcado pela queda. Eu vou repetir para você começar a entender. Mefibosete era um homem marcado pela queda. A história de Mefibosete, ela começa de uma forma trágica. Mefibosete, com 5 anos de idade, ele está sofrendo a queda. E essa queda traz consequências que vão marcá-lo por toda a sua vida. Quando Mefibosete cresce, Mefibosete é levado para uma cidade chamada Lodebar, onde os linguistas vão dizer, usando a declinação dessa palavra, nós temos o prefixo lo, que é negativa, é não, e debar ou dabar, que vai dizer que é uma terra infértil, é uma terra pobre, é uma terra estéril, é uma cidade onde não havia prosperidade, uma terra árida, uma terra sem pasto, um lugar sem palavra. Então, resumindo, era a terra de esquecimento, um lugar onde Mefibosete certamente estava para fugir, talvez, dos olhos do rei, porque era comum que os descendentes reais, quando uma outra dinastia assumia, eles eliminavam a outra dinastia para impedir uma rebelião, para impedir uma revolução, para impedir que aquela dinastia perdedora se levantasse e se rebelasse contra o outro rei. Então, talvez ele tenha sido levado para aquela terra de esquecimento, até por misericórdia, para que a sua vida ela fosse preservada ali. Então, Mefibosete, queridos, ele não era apenas um deficiente físico, mas ele agora era também um descendente de um rei rejeitado por Deus, de um rei que, de uma forma trágica, tanto socialmente, tanto politicamente, como principalmente na esfera espiritual, ele tinha terminado o seu reinado de uma forma muito ruim. Saul terminou o seu reinado rejeitado por Deus e automaticamente rejeitado por muitos da sua nação. Porém, nessa história tem um outro personagem. Esse outro personagem é exatamente Davi. Quem era Davi? Todos nós conhecemos a história do menininho lá no primeiro livro de Samuel, do capítulo 16, que quando Samuel vai à casa de Jessé, Deus vai dizer para Samuel que ele não tinha escolhido nenhum dos filhos de Samuel. E quando Samuel pergunta, tem alguém mais? Jessé vai dizer, tem um menor, ele está no campo apacentando as ovelhas. E o profeta vai dizer, não nos assentaremos à mesa até que ele seja trazido. E quando Davi é trazido à presença do rei, Deus diz para Samuel, é esse que eu tenho escolhido, unja-o sobre a nação
de Israel. E Davi, então, eu vejo Davi como um rei sob graça, um rei escolhido pela graça, não tinha mérito nenhum para ser escolhido. Deus decidiu escolher Davi para ser o pastor, como ele chama, da nação de Israel. E Davi, então, se tornou também aquele rei que recebeu graça, e ele agora também é um rei movido pela graça. E Davi, anos depois de estar sentado no trono, de estar reinando sobre Israel, de estar governando sobre Israel, o seu reinado estava consolidado, as guerras estavam vencidas. Ele se lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. E por essa aliança, ele então chama os seus servos e pergunta: tem alguém da casa de Jonatas ou da casa de Saul, um descendente de Jonatas, com o qual eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E eu preferi essa palavra bondade, porque essa palavra se relaciona com a bondade de Deus. Deus, ele é bom. E essa bondade de Deus, ela se materializa em graça. Graça é o quê? É favor imerecido. Graça é o favor que eu não mereço, mas que me atrai, que me arrasta, que me alcança para ser abençoado pelo Senhor. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas. Olha para mim, Davi poderia ter eliminado qualquer descendente de Saul para proteger o seu reinado. Mas em vez disso, em vez de procurar matar, em vez de procurar destruir, ele procura alguém para abençoar. Isso, queridos, é o que nós chamamos de graça, isso é o que nós chamamos de favor imerecido, isso é uma iniciativa do rei e não mérito daquele que é o necessitado. Então preste atenção nessa frase que eu vou falar com você agora, para você guardar. Deus falando com você: graça é quando o trono procura o esquecido. Repita para você guardar, diga comigo: graça é quando o trono, é quando o rei procura o esquecido. Se qualquer semelhança, aleluia, se há qualquer semelhança, sinta Deus falando com você. Eu não sei se você tem se achado esquecido nesta noite, nesse tempo, mas graça é quando o rei procura o esquecido. Graça é quando o trono se move, aleluia, em favor de alguém que ninguém lembra mais. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, como é que Mefibosete, ou terceiro melhor, como é que Mefibosete veio à presença de Davi? O texto diz que Mefibosete ele é trazido à presença de Davi. E quando ele chega à presença de Davi, ele já se inclina diante do rei Davi. Essa inclinação, ela denota respeito, reverência, mas é certo que Mefibosete também estava com muito medo. Ele vem com medo à presença de Davi, porque tanto Davi poderia usar de bondade, como era a proposta de Davi, e talvez alguém tenha falado para Mefibosete, mas eu imagino que o coração de Mefibosete estava batendo de medo, porque era um descendente de Saul, e Saul morreu querendo matar Davi. Se Deus não tivesse escondido Davi debaixo das suas asas, Saul teria matado Davi. Por várias vezes, Saul ficou a uma distância muito pequena de Davi, mas a mão de Deus protegeu Davi. E qualquer homem natural, com o poder que agora Davi tinha, poderia querer vingar. E Mefibosete era ali a representação de Saul. E Davi poderia olhar para Mefibosete e querer matá-lo. E isso é o que passava na cabeça de Mefibosete. Era um medo, porque era a cultura da época, matar, ser eliminado. Mas Davi olha para Mefibosete e diz: não temas, certamente usarei de bondade para com você. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para mim, diga comigo assim: toda manifestação
da graça começa com a palavra não temas. Eu não sei quais são os temores do seu coração nesta noite. Eu não sei como você veio para essa ceia nesta noite. Eu não sei quais são os medos que perturbam a tua alma. Eu não sei quais são, queridos, as percepções de mundo que você está tendo. Eu não sei quais são as percepções até mesmo da sua fé, da sua espiritualidade, da sua relação com a graça. Mas o Espírito Santo me move a te dizer nessa noite: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas o amanhã, não temas as tuas provações, não temas a escassez, não temas as guerras, não temas, porque os céus liberam graça sobre a sua vida. Só quem está recebendo essa palavra, glorifica o nome de Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Como Mefibosete vem à presença do rei. Segundo, depois do medo, Mefibosete se humilha, Mefibosete se humilhou diante do rei Davi. O texto diz, versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, Davi o chamou pelo nome, e ele responde, ele diz, eis aqui teu servo. Aleluia. Ele se humilha, ele era príncipe, mas ele não olha para Davi e diz, eu sou filho de rei, você tomou o trono do meu pai, esse trono era da minha família. Ele humilha e diz, eis aqui teu servo. Quando ele se coloca como servo, querido, ele está dizendo, eu estou aqui para aceitar o que o meu rei quiser, o que o rei determinar, eu estou pronto para aceitar. Isso é uma virtude chamada humildade. Humildade. A Bíblia vai chamar humildade no Novo Testamento de arrependimento. Quando o rei nos chama, a humildade, a capacidade que a gente tem de dizer, olha, Senhor, eu posso não prestar para nada, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu sei que não há em mim nada que possa me fazer merecer alguma coisa, mas se quiser me fazer teu servo, eu estou à disposição. Humildade, queridos, abre a porta para nós quando a gente vem à presença do rei. Guarda o ponto. O que o rei Davi fez a Mefibosete? O que o rei Davi fez para Mefibosete? Primeiro, houve uma mudança, uma troca inesperada. Davi ele faz 3 coisas extraordinárias. Primeiro, ele diz, tudo que é de Saul, as terras de Saul, é herança sua, e eu vou te restituir. Restituir-te-ei todas as terras de Saul. Foi a primeira coisa. Segunda coisa, tu comerás pão continuamente à minha mesa. Isso significa provisão contínua, provisão constante. Então Davi restitui os bens de Mefibosete. Segundo, Davi vai dar provisão constante para Mefibosete. Isto mostra para nós, queridos, que primeiro, a graça, ela devolve o que a guerra toma. A graça devolve o que as circunstâncias adversas levam de nós. A graça devolve aquilo que parecia perdido. Repita comigo para Deus falar com você. Diga comigo, a graça devolve aquilo que parecia perdido. O Espírito Santo está mandando repetir. A graça devolve aquilo que parecia perdido. A graça devolve
aquilo que parecia perdido. Eu vou profetizar, segura a mão para cima. O diabo diz: perdeu, acabou, não tem mais jeito, não vai conseguir, não vai prosperar. Mas a graça está sendo liberada para devolver o que você perdeu. Perdeu por um instante, mas Deus vai te devolver. Deus vai te devolver. Deus vai te devolver. Tem graça de Deus fluindo para restituir na tua vida. Outra coisa que essa história me mostra neste ponto é que graça não é um evento, mas graça é um relacionamento contínuo. Vou repetir para você entender. Graça não é um evento momentâneo, graça não é um evento efêmero, graça não é um evento esporádico, mas graça é um relacionamento contínuo. Quando o véu do tempo se rasga, Deus abre a porta do céu e chama você para comungar com Ele e viver na presença dele. Aleluia. Terceira coisa que Davi faz com Mefibosete é que ele dá um lugar à mesa do rei. Ele diz: comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. E aqui está, queridos, o ponto central dessa história, dessa mensagem. Porque Mefibosete, ele não foi apenas poupado, mas Mefibosete, ele foi adotado. Mefibosete não foi poupado, mas Mefibosete agora foi adotado. Ele não era um estranho à mesa, ele era um filho de Davi à mesa. Ele comia pão com o rei, como se estivesse comendo pão com seu próprio pai. Ele era diferente do chefe do exército de Davi, porque ele não estava ali na posição de chefe de exército ou de um chefe importante ali nas fileiras dos servos de Davi, mas ele estava ali como um filho de Davi, assentado à mesa para comer pão com o rei. Olhe para mim, eu vou melhorar isso aqui um pouquinho mais à frente, porque nós temos aqui uma tipologia muito importante, mas eu quero que você vá alimentando dessa palavra. Deus, querido, Ele não nos trata primeiramente como servo. É muito bonito, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor. E tem tanta gente que é tão servo, mas tão servo, que esquece que Deus não nos chama primeiramente para ser servo, mas Deus nos chama para sermos filhos. Aleluia. O texto bíblico diz, aleluia, que Ele nos faz filhos. A relação que Deus quer ter conosco não é uma relação de trabalho, mas é uma relação de aliança de sangue, onde Ele é o Pai e onde nós somos os filhos e podemos assentar à mesa com Ele para receber dele a sua graça. Aleluia. E tinha um problema, porque Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. E a deficiência física, ela era um trauma físico, era um trauma social, era um trauma espiritual. Porque a cultura daquele povo entendia que as pessoas deficientes, elas tinham um tipo de maldição sobre elas. E elas então não podiam entrar no templo, não podiam participar como os outros do culto, e não podiam fazer parte da mesa do rei, não podiam estar no palácio por causa das suas deficiências. Mas Davi chama Mefibosete para se assentar à mesa com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Mefibosete assenta à mesa, ninguém vai ver os pés de Mefibosete, mas vai ver o rosto, os olhos de Mefibosete. A visão está na horizontal e não na vertical. Aquilo que era sinal de vergonha em Mefibosete agora deixa de ser o foco, porque na presença do rei ele é tratado como um
igual. Eu vou repetir. Na presença do rei, assentado à mesa, ele é tratado como um igual. Aleluia. Olha como Deus está te olhando aqui nessa noite. Deus não está te olhando de baixo para cima, nem de cima para baixo, mas ele está dizendo: eu tenho uma mesa, eu tenho uma mesa, eu tenho uma mesa. Aleluia. Todos nós que estamos aqui temos deficiência, mas o rei preparou uma mesa onde a nossa deficiência desaparece, e o que aparece é a graça do rei sobre nós e a glória dele, onde desfrutamos da sua presença. Aleluia. Aleluia. E para você entender por que essa história está na Bíblia, eu quero te dizer que isso aqui é um retrato do que Jesus fez por nós. Isso aqui é um retrato do Evangelho de Jesus. Porque todos nós aqui, queridos, estamos representados nessa história por Mefibosete. Todos nós estamos representados aqui por Mefibosete. Quem aqui nunca foi ferido por uma queda? Quem aqui nunca caiu? Quem aqui nunca se feriu? Quem aqui nunca se machucou? Quem aqui não carrega os traumas que o nosso pai Adão trouxe para nós? Todos pecaram. Todos sofreram a queda do pecado. A queda de Adão foi a nossa queda. E com essa queda nós carregamos em nós as feridas, as marcas do pecado, as pernas aleijadas ou os pés aleijados, queridos. É o que os outros veem. Quando Davi perguntou para Ziba: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia? Ele disse: tem Mefibosete. Mas o que ele diz? É aleijado de ambos os pés. E quando você olha o texto, você observa que Mefibosete tinha casado, Mefibosete tinha um filho que chamava Mica, provavelmente Mefibosete tinha bens lá em Lodebar. Provavelmente Mefibosete até fosse uma pessoa que se destacasse em Lodebar, porque ele morava com príncipes de Lodebar, com gente importante de Lodebar, mas nada disso aparece. Alguém só olha o defeito, alguém só olha a deficiência, alguém só olha a ferida que está em Mefibosete. Assim também somos nós, queridos. Quantas das vezes são as nossas marcas, as nossas feridas, os nossos erros, os nossos tombos, as nossas quedas, pelas quais nós somos qualificados. E quantas das vezes nós somos bombardeados por Satanás e seus demônios e levados a pensar na condenação que pesa sobre nós, no viver no mundo sem esperança, com uma sentença de morte por causa do pecado, porque lá em Romanos diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a condenação. Que mérito nós teríamos para nos aproximar do rei em conflito? O que a gente merecia era morrer. Morrer. Mas aqui eu tenho Davi. Davi é um tipo de Cristo. Inclusive, a Bíblia vai dizer que ele é da geração de Davi. Ele é a raiz de Jessé, a estrela da manhã, porque Davi aqui na história é um tipo de Cristo, o rei segundo o coração de Deus, que não vem para matar, mas vem para restaurar. Não vem para destruir, mas vem para restituir. Não vem para cobrar e condenar, mas vem para perdoar e resgatar. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa. A gente nessa condição de Mefibosete, nessa posição, não tem condição nenhuma de fazer nada. Está esquecido. Mefibosete está esquecido na terra de Lodebar. Mas o trono se move em favor dele.
E o rei chama. Tem alguém vai chamar, tem alguém vai buscar, tem alguém eu quero que traga, aleluia. Olhe para mim, porque nessa noite eu vejo os céus abertos e a graça de Deus te chamando, sendo liberada sobre você, dizendo: não importa as tuas deficiências, o rei te chama. O rei te chama, o rei te chama, a graça te atrai, a graça te chama, a graça te perdoa, a graça te restaura, a graça te faz viver outra vez, aleluia. Esse é o rei que diz: não temas. Eu vejo Jesus olhando aquela mulher pecadora, que os seus acusadores vêm e querem apedrejá-la. Olha, ela foi pegada em adultério, e na lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. E Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí começa a sair todos, até que Jesus levanta o olhar e só está ele e aquela mulher. E Jesus diz: cadê os teus acusadores? Eu imagino que aquela mulher está tremendo, porque está diante do rei, está diante do Filho de Deus, está com medo, pensando: o que vai acontecer comigo? Talvez eu serei fulminado agora pela glória de Deus, por esse rei. Quando Jesus olha para ela, imagina aquele olhar penetrante de Jesus, tão profundo, tão glorioso, tão maravilhoso. Mas em vez de sair juízo daquele olhar, sai perdão, sai graça. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Eu libero graça sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse rei chama. Esse rei é Jesus. E quando ele nos chama, ele restaura, sabe o quê? A nossa herança. E restaurar a herança é restaurar a condição de filho. Davi restaurou a herança de Mefibosete. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o texto bíblico diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A gente vem cheio de pecado, a gente vem cheio de deficiência, a gente vem cheio de problema, mas Ele nos perdoa e coloca dentro de nós o seu Espírito. E quando Ele coloca dentro de nós o seu Espírito, Ele nos sela como filhos, aleluia. O DNA de Deus volta a correr nas nossas veias. Nós readquirimos por adoção a condição de filho. E aí o versículo 17 diz: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Ele restabelece a condição de filho. Ele restitui, aleluia, tudo aquilo que nós perdemos pela sua graça. E depois Ele nos dá um lugar à mesa. Ele nos dá um lugar à mesa. Hoje nós estamos reunidos aqui, meus irmãos, e daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, do pão e do vinho. E a Bíblia diz, Jesus diz, que quando nós participamos do pão e do vinho, Ele participa conosco, aleluia. E um dia Ele diz que nós vamos assentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os santos do Antigo e do Novo Testamento, e vamos estar para sempre na presença dEle, aleluia. E sabe o que acontece nesse simples ato? Quando você participa do pão, que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus, e participa do cálice, que é o símbolo do sangue do Senhor Jesus, Ele está dizendo: as tuas deficiências estão cobertas, você está na mesa comigo. O Pai não está te olhando de cima para baixo, nem de baixo para cima. O Pai não vem aqui para te condenar, mas o Pai vem aqui para te dizer: está consumado, teus pecados foram perdoados, teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Há esperança para você, a tua alegria foi restituída, a tua paz foi restituída, a minha graça está sobre você.
a esperança de vida eterna para você. Na mesa da comunhão, nós temos a certeza de que pelo sacrifício de Jesus, os efeitos da queda foram aniquilados. E agora nós estamos em perfeição na presença do Senhor Jesus. Quando a gente participa da ceia, queridos, não é pelo nosso mérito, não é por nós, não é pela nossa bondade, somos miseráveis pecadores, mas é pela graça do Senhor que é derramada sobre nossas vidas, é pelo sacrifício de Jesus e pelo seu Espírito Santo que habita em nós e nos dá condição de estar diante dele continuamente. Às vezes o diabo quer nos arrancar da presença dele. Às vezes o mundo quer nos arrancar da presença dele. Às vezes, queridos, as lutas, as dificuldades, as circunstâncias, os problemas da vida. Mas ele é aquele rei com olhar meigo, sereno, maravilhoso, glorioso. Quando eu e você estamos revoltados, dizendo: Deus, eu não presto, não dá, não vou continuar, vou parar, a luta está grande, a prova está difícil. Ele olha para você e diz: eu quero você na minha mesa. Você vai comer pão continuamente comigo. Continuamente. Vai comer pão na minha mesa. Fica em pé comigo neste momento. Aleluia. Eu gostaria que o grupo de louvor preparasse novamente tem lugar na mesa. Aleluia. O sacrifício de Jesus nos proporciona uma vida diferente. Presta atenção nisso. O sacrifício de Jesus nos proporciona uma vida diferente daquilo que o destino parecia ter reservado para nós. O final desse texto, ele diz assim: versículo 13, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. As marcas da queda estavam lá visivelmente, materialmente, mas elas estavam aniquiladas nos seus efeitos. Porque qual era o propósito daquela deficiência ser exaltada? Era exatamente impedir que ele comesse por uma mesa. Não posso ter um aleijado na minha mesa. Só que o rei, Jesus, representado por Davi nessa história, é diferente. Ele quebra protocolo. Aleluia. Ele não se molda pelo que a sociedade faz. Ele não julga como a sociedade julga. Ele não olha você como os outros olham. Aleluia. Aleluia. Ele elimina os efeitos da queda. Satanás olha e diz: tem pecado, você já fez isso, você já fez aquilo outro, você passou por isso, passou por aquilo. Mas o rei está dizendo: vai comer pão comigo assim mesmo. Vai comer pão comigo assim mesmo. Vai comer pão comigo assim mesmo. Porque o meu sangue já te purificou. A cruz que eu levei era a tua cruz, e os meus pecados foram perdoados. Vem comer pão comigo. E tem uma outra coisa linda, maravilhosa. Quando o rei chamou Mefibosete, ele vivia onde? Em Lodebar. Terra sem paz, terra sem esperança. Mas agora o texto está dizendo que morava Mefibosete em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade onde desceu o Pentecostes. Jerusalém é a cidade onde a igreja nasceu. Jerusalém é a cidade onde o poder de Deus se manifestava. Jerusalém é o protótipo do céu, a nova Jerusalém, onde nós vamos habitar. Mefibosete morava agora em Jerusalém. Ei, nós somos como Mefibosete, mas o rei está dizendo: vai morar em Jerusalém, vai morar em Jerusalém, vai morar em Jerusalém. Tem um céu para você, tem uma nova Jerusalém para você. Jesus vai voltar, aleluia. E Lodebar, que representa esse mundo, não será mais a nossa pátria, mas nós vamos estar para sempre na nova Jerusalém. Só quem tem essa esperança dá um brado de glória. Eu encerro essa mensagem te dando um conselho nessa noite. Primeiro,
Não se defina pelas suas deficiências. Se defina pela graça que Jesus te deu e te dá nesta noite. Se humilhe na presença do Rei e deixe a graça manifestada na mesa da comunhão cobrir os seus defeitos. Ei, crente, olha para mim. A queda não te define, aleluia. O que te define é a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Tem uma mesa preparada para você nesta noite. Tem graça preparada para você nesta noite. Tem restituição de Deus preparada para você nesta noite. Deus está te chamando. Vem para a mesa, vem para a mesa, vem para a mesa, porque eu tenho graça para você nesta noite.